Queridos irmãos, estamos nós então no nosso tema hoje, no estudo número 4, ativar o poder de Deus, e dando seguimento àquilo que vínhamos a falar desde ontem, o expoente máximo da manifestação do poder de Deus é a voz de comando. É a ordem que é dada com fé, baseada na palavra de Deus, na palavra escrita ou na palavra revelada. A ordem que é dada. Está escrito, diga comigo, está escrito. Lemos então o nosso texto de base, Lucas 10:19, diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra em nossos corações, na nossa vida. Damos-te graças esta palavra produzir um fruto de bênção e vitória em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar e vamos, se puder, tomar algumas notas importantes. Deus escolheu criar o homem à sua imagem e semelhança e fazer ao mesmo tempo uma aliança e uma parceria. E nesta aliança ou parceria com Deus, entre Deus e o homem, o estabelecimento do poder de Deus para agir sobre esta terra foi então delegado para o homem. A palavra de Deus diz, no Salmo 115, no versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele, Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mais uma vez, os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. O que é que significa isto? Que os acontecimentos na terra são da responsabilidade humana. E quando Deus quis interferir nesta terra diretamente e pessoalmente, teve que se fazer como homem e vir a esta terra como homem para poder agir aqui sobre esta terra, para mudar as situações e transformar e operar sobre esta terra com o seu poder. Deus quer operar com o seu poder, mas Deus não o vai fazer desligado de si. Deus quer operar com vitória na nossa vida, mas Deus não o vai fazer desligado de nós. Por isso, quando este desligamento das coisas de Deus, das pessoas dizerem eu estou aqui e Deus está lá em cima, e se Deus quiser fazer alguma coisa que faça, eu não vou fazer nada, ou eu não posso fazer nada, não é somente uma afirmação baseada na ignorância, no desconhecimento, porque de facto Deus não vai fazer se você não fizer a sua parte, se não participar e se envolver. Essa foi uma das revelações para mim chocantes. Há muitos anos, quando eu pensei que uma vez o Espírito Santo, ao falar, ao orar e ao estar numa revelação com Deus, o Espírito Santo disse-me: eu opero através dos meus filhos. O meu poder opera através de vós, através de ti e através dos teus irmãos. E não há milagres sem participação humana. E isso para mim na altura foi um choque, porque não há milagres sem participação humana. Comecei a lembrar-me de alguns milagres da Bíblia e pensei: onde é que estava a participação humana? Não há participação humana. Como é que o homem podia fazer aquilo? Nenhum homem podia fazer aquelas coisas. E lembrei-me de várias situações na Bíblia em que era impossível acontecerem do ponto de vista humano. Um povo é tirado do Egito e Deus abre o mar e eles passam. E diz: onde está a participação humana? Não há participação humana. E de repente Deus disse-me, é a continuação daquilo que vimos a falar ontem. Deus disse-me: olha bem para a Bíblia, olha bem para as Escrituras, lê bem a minha palavra.
porque eu não operei nada, nem fiz nada, sem que Moisés estendesse a vara e desse a ordem. Eu fiquei admirado com aquilo. Na verdade, nenhum ser humano podia fazer aquilo. Abrir o mar para passar um povo inteiro. Deus fez. Obviamente, a glória, o louvor, a honra de tudo aquela obra extraordinária deve ser Ele. A participação humana qual foi? Foi crer, foi estender a mão para a frente e dar uma ordem, mas o reino dos céus trabalhou e fez tudo. Quando eu digo o reino dos céus, refiro-me ao poder sobrenatural de milhões e milhões de anjos que naquela noite, o que é que aconteceu e o que é que foi feito, tanta coisa que foi trabalhada e que foi feita para que se manifestasse e acontecesse toda aquela vitória. Mas o que é facto é que a Bíblia diz que sem a participação e o envolvimento de um profeta de Deus, Moisés, neste caso, que acreditou profundamente na palavra de Deus e que fez de acordo às instruções que Deus lhe deu, sem ele ter feito esta parte, não aconteceu o milagre. Eu lembro-me de batalhas violentas que enfrentei, naquelas em que eu fiquei parado fazendo pouco, não correu bem. Mas naquelas em que eu me coloquei no altar, eu disse: Senhor, esta vitória de Satanás é impossível eu aceitar isto. É impossível eu aceitar que esse diabo consiga trazer essa derrota ou fazer permanecer esse sofrimento. Ordeno que isso seja parado em nome de Jesus. Quando nós olhamos para trás em certos períodos da nossa vida e vemos que a batalha ou a luta foi uma luta violenta, impossível de vencer humanamente, impossível de ver transformação, mudança, vitória, impossível, se não fosse a participação e o envolvimento de Deus. E Deus mudou meia dúzia de peças do lugar. Transformou as circunstâncias em volta. E aquela situação foi transformada e mudada. Mas que coisa violenta que foi aquilo. Recordo-me há uns anos, Deus disse: pega nisso, eu ajudo-te. Eu dou-te a força e o poder, tu não dizes que és mais que vencedor, não pregas isso? Eu disse: é. Mais que vencedor, então agora vence isto. Mas aquela empresa tinha um déficit mensal de 10 mil euros mês. E tinha muitas dívidas. E tinha mais de 1 milhão de dívidas à Segurança Social. E Deus disse: pega isso, não deixe cair isso. Eu disse: mas isto é muito pesado. Eu disse: tu não pregas que és mais que vencedor? É que uma coisa é você pregar: sou mais que vencedor, sou mais que vencedor. Bem, a primeira dose, logo que Deus me disse para fazer, foi fazer um jejum de 40 dias. Assim, durante 40 dias, bebi água. De vez em quando, água com um cafezinho, para ver se regalava os olhos. Mas a guerra foi muito especial. A angústia daqueles dias, quando penso nisto, eu penso, de facto, para alguém que esteja numa guerra com uma empresa, um empresário que esteja numa guerra, com uma batalha tão difícil, tão violenta, ninguém consegue vencer isto humanamente, não é possível. Por isso eu compreendo as pessoas que dizem: não, isto é impossível, é difícil demais. Compreendo perfeitamente. Se alguém me dissesse: aquela pessoa não quer fazer isto, não quer fazer aquilo, compreendo perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Porque para uma batalha daquele nível,
É necessário do outro lado alguém que tenha uma absolutíssima certeza que o poder de Deus não vai falhar, que Deus não pode falhar e que a sua vida vai estar firmada sobre a palavra e que Deus vai abrir um caminho, vai abrir soluções, vai abrir respostas e vão aparecer as respostas dia após dia até você vencer todos os obstáculos e cortar a meta lá à frente e dizer: somos mais que vencedores em Cristo. E é bem verdade que somos. Mas pelo meio nós sentimos na nossa carne, sentimos na nossa alma o impacto da angústia. Sentimos o impacto da tristeza, sentimos o impacto dos ataques espirituais malignos que vêm para desanimar, para desalentar. Sentimos o uso que o diabo faz de situações, até de pessoas, que ele usa tudo e mais alguma coisa, tudo o que ele puder, para criar o caos, para criar instabilidade, para criar destruição, para não deixar que aquele navio chegue a um porto seguro, chegue a um lugar tranquilo, chegue a um lugar de segurança. É necessário muito bem saber o que deve fazer, o que não deve fazer, por onde deve ir, o que deve evitar, as coisas que são permitidas, as coisas que não são permitidas. Muito importante saber que a sua vida deve estar segura na mão de Deus. Agora, você vai ter que estar colocado em cima do altar, vai. E que é pousado no altar, em sacrifício vivo, prepare-se para isso. Certo nível de vitórias e de bloqueios que o diabo traz contra a sua vida não vão sair, nem vão mudar sem um sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Versículo 2. Não vos conformeis, é não se conformar com a situação, não se resignar, que é a doutrina religiosa mais pregada. Resigne-se. Aceite o mal, aceite o sofrimento, aceite a derrota. Não, você não pode aceitar a derrota. Você não pode aceitar que as coisas fiquem na mesma. Não pode aceitar. Por isso, aquilo que a religião prega é uma palermice completa, pior do que uma palermice. É uma religião satânica, porque ela está a dizer ao diabo: deixa o diabo te derrotar, deixa o diabo te vencer. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Não deixe que ele faça o que ele quer. Ou seja, Deus colocou o homem sobre essa terra para ser um travão contra o mal, um impedimento contra o mal, e não para se juntar ao diabo e aceitar as coisas dele e fazer um contrato de aceitação com ele. Um acordo com ele. Não há acordos com o diabo. Não há acordos com Satanás. Não há acordos com o mal. Não há acordo nenhum. Eu vou fazer isto, vou ver se e tal, e isto vai ficar tudo bem e vai passar. Agora vou de férias, depois vou de não sei o quê, depois vou andar de trenó, Pai Natal, depois vai ficar tudo na mesma. Não pode ser, você não pode ter acordos com o Satanás. Você não pode baixar a guarda, você não pode aceitar aquilo que o diabo quer. Alguém tem que o parar. Alguém tem que dizer: aqui não entras, eu te repreendo e te expulso em nome de Jesus, e é impossível eu aceitar isso. Tem que haver uma posição firme. Só que muita gente nunca toma uma posição firme, fica sempre ali à deriva, de um lado, tanto pode ser isto, como pode ser aquilo, tanto vai ser assim, como vai ser, tanto vai ser frito, como vai ser assado. Não vai. Glória a Deus. Depois vêm os religiosos, nunca se pode dizer: desta água não beberei. Não beberei mesmo, glória a Deus.
ou se toma uma posição firme em relação ao Satanás e expulsá-lo e ao mal, essa posição é absoluta, é irredutível, é uma posição firme que não aceita nada daquilo que o diabo queira fazer, ou ele vai avançar por cima de si. Vai continuar a dominar e vai continuar a fazer o mal. Nós vimos então, vindo de trás, pegando onde tínhamos deixado ontem, que em Êxodo, no capítulo 14, quando fica em frente ao Mar Vermelho, o povo de Israel tinha saído do Egito, passado uma semana saíram do Egito, param em frente ao Mar Vermelho, e o exército do faraó vem atrás deles. E o povo já está a desesperar-se, já estão contra Moisés, já estão desesperados, já estão a dizer: não é isto que dissemos, deixa-nos no Egito. Versículo 12. Êxodo 14, 12. Era melhor ter ficado lá, não era melhor ter ficado no Egito do que agora morrer neste deserto? Agora eles vêm atrás de nós com aquele exército terrível que eles têm, vêm nos matar aqui, nós não podemos por onde fugir, estamos num desfiladeiro, em frente está o mar, atrás vêm eles e nós não temos por onde fugir. E Moisés respondeu: versículo 13: não temais, e comigo não tenhas medo, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Isto foi a resposta de Moisés. Pergunto eu, foi uma resposta certa? Foi uma resposta certa, uma resposta profética, uma palavra certa de fé, de confiança, para repor os pensamentos que estavam na cabeça dele, já todos à deriva e todos cheios de medo. Porque a porta da entrada de Satanás é através dos pensamentos, das sensações, das circunstâncias, das condições difíceis à volta. Mas, entretanto, Deus falou com Moisés e disse: para de orar. Ele estava a orar desesperado diante de Deus. E agora? Como é que vamos fazer isto? Deus disse: para de orar. Já oraste o suficiente. A única vez em que Deus diz para parar de orar, Deus diz: não ores mais. Agora a oração já está feita. Às vezes as pessoas oram, pedem, mas nunca tomam uma posição de fé e de força contra o mal. Mas você tem que tomar uma posição consciente do uso do poder de Deus. A máxima manifestação do poder de Deus é a voz do comando. Deus deu-lhe poder e domínio para você dar uma ordem de comando contra o mal, para dizer àquele mal: para, em nome de Jesus, para dizer a uma situação onde está envolvido algum mal, ou poder maligno está ali, demónios estão ali envolvidos, assuntos difíceis estão envolvidos, pessoas a complicar estão envolvidos, e você fala por cima das pessoas, fala para o poder maligno que está por detrás deles a usá-los para trazer danos, e você diz: paro esse mal em nome de Jesus, ordeno esse mal que vai para trás em nome de Jesus, ordeno a destruição das tuas obras. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, Efésios 6:12, mas é contra principados e potestades e poderes das trevas deste século. Embora nós não lutamos contra pessoas, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais de maldade. Então é contra esses que você tem que dar uma ordem do poder de Deus para eles se desalojarem, para eles irem embora, eles pararem a sua influência, pararem as suas manobras, porque a pessoa pode ter tudo, aparentemente, e estar, no entanto, amarrada à sua vida e bloqueado tudo à volta e não consegue viver, não consegue ter saúde, não consegue vencer, não consegue triunfar. É um escravo dentro,
Um escravo cercado de aparentemente ter tudo e não lhe faltar nada, mas está escravo de angústia, escravo de opressões, escravo de realizações, não consegue realizar e não consegue fazer acontecer as coisas que Deus tem para a sua vida. Você deve buscá-las e deve ser capaz de dizer: estou aqui disponível, mostra-me o que é que eu digo, como é que eu faço para eu poder vencer e triunfar sobre isto. Tudo menos resignar-se. Deve enfrentar, levantar-se e dar uma ordem contra o mal, expulsá-lo em nome de Jesus. E aqui você vê então que Moisés se levantou, Deus fala para ele: para adorar, levanta-te, estenda a mão sobre o mar, divide-o, dá uma ordem para o mar se separar, se dividir, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A Bíblia diz então que quando Moisés estendeu a mão sobre o mar, durante aquela noite, ventos extraordinários sopraram sobre o mar e criaram uma parede de um lado e outro. Eu não sei se foi um vento gelado que gelou uma parede com uma espessura absolutamente deslumbrante de um lado e outro, e gelou de um lado e outro. Não sei o que Deus fez, nós não sabemos. Aqui não diz os pormenores e detalhes do que Deus fez. Essa é a parte do sobrenatural de Deus. Como é que Deus fez? O que nós sabemos é que o mar ficou parado de um lado, seguro de um lado, de uma parede e de outra, de um lado e outro, até que o povo todo atravessou para o outro lado. E quando os exércitos do faraó, naquele caminho que Deus tinha aberto, Deus abre um caminho, mas é para si, glória a Deus. Sabe, um caminho é para os filhos dele. O caminho que Deus abre é para aqueles que são dele, não é para os outros vir atrás de si e fazer-lhe mal. É para si. Esse caminho de abundância é para si. Esse caminho de vitória é para si. Esse caminho de cura é para si. Glória a Deus. E o povo de Deus passou para o outro lado. Mas o exército do faraó quis vir atrás deles para matá-los. Então Deus fala outra vez a Moisés, e Deus disse de novo a Moisés, versículo 26, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e caiam em cima do exército dos egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros. Versículo 27. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada enquanto Moisés não fez isto. Ou seja, a água continuou suspensa, continuou tudo na mesma, até que Moisés deu agora ordem ao contrário, para que a água voltasse. E Moisés estendeu a mão, versículo 27, sobre o mar, e o mar, a romper da manhã, retomou a sua força, e os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele. O Senhor os derrubou, e os egípcios no meio do mar. Voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e não escapou nem um só. Aconteceu alguma coisa enquanto Moisés não estendeu a mão e deu uma ordem? Não aconteceu nada. Vai acontecer alguma coisa de mudança na sua vida? Ou nas coisas que você está a combater enquanto você não der uma ordem? Você já deu alguma ordem hoje contra o diabo? Já deu alguma ordem hoje contra o mal? Já deu alguma ordem hoje a dizer: paro esse mal em nome de Jesus? Assistimos por isso ao ver na palavra de Deus, nos estudos para a frente na palavra de Deus, que para acontecer as grandes mudanças do poder sobrenatural de Deus, de bênção, de favor, de transformação, de milagres, é necessário haver alguém com poder e autoridade e domínio restaurado na sua vida e que saiba ativar o poder de Deus para estender a sua voz e ordenar em nome de Jesus que aconteça a transformação e a vitória que deseja ver. Amém? Outro caso destes brutal é o caso de Josué. Quando em Josué no capítulo 6, no versículo 16, Deus ordenou que depois deles cercarem a cidade durante 6 dias e no 7º dia 7 vezes, no fim dessas 7 vezes de cercar aquela cidade de Jericó, Deus ordenou que o povo desse um grito, porque disse: a cidade é vossa
Eu dei-vos esta cidade. O que é que foi o grito deles? Não diz, gritaram isto, mas eu creio pessoalmente que você olha para os resultados e vê o que aconteceu, e o que você vê são duas coisas essenciais. As muralhas derrubam-se e a cidade é nossa. E os inimigos são derrotados completamente. Então, destas coisas eles tiveram que falar sobre isto, porque Deus disse para eles todos, em concordância, dessem um grito de vitória sobre a cidade. Ou a cidade é nossa, ou as muralhas caem, ou alguma coisa deste género, eles falaram, ou uma frase composta sobre isto. Eles tiveram que dizer, porque eles gritaram com toda a força dos seus pulmões. E enquanto davam esse grito de ordem sobre a cidade, milhões de anjos em cima das muralhas enterraram as muralhas pelo chão dentro. E aquelas muralhas tinham sido construídas para defender-se do império do Egito. Não aguentaram o poder de Deus. E o povo entrou pela cidade. E venceram, e triunfaram, e avançaram. E uma grande vitória se manifestou. A seguir outra não menor que esta, ainda maior do que esta. Está em Josué capítulo 10. No versículo 12, a Bíblia diz que Josué estava em luta contra um conjunto de reis que se juntaram. 5 reis se juntaram contra ele para o parar, para não deixar avançar mais e, pelo contrário, para impedir o seu avanço. Diz ali no Josué, no capítulo 10, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, de Pirão, de Jarmute, de Jafta, rei de Laquis, de Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim, ajudai-me, vamos ferir a Gibeon, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e juntaram os exércitos dele, e agora vem contra Josué para o parar, para destruir. E a batalha começa. E a Bíblia diz que os inimigos foram derrotados. Deus deu uma estratégia para Josué os vencer. No versículo 8, Deus disse para Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Deus fala como se fosse passado. Deus diz, já te entreguei essa vitória. Então diga comigo, já tenho esta vitória. Em nome de Jesus. Nenhum deles te poderá resistir, disse ele para Josué capítulo 10, versículo 8. E no versículo 10 diz algo muito interessante. No versículo 9 diz outra coisa interessantíssima. Deus deu uma estratégia para Josué. Lhes aparecer de repente, sobreveio-lhes de repente. Porque toda a noite veio, durante a noite, e ao romper da manhã estava em cima do exército inimigo. Eles nunca imaginaram que eles iam fazer a viagem durante a noite e que lhes iam aparecer de repente ao romper das primeiras luzes da manhã. Nunca imaginaram que eles iam. Pensaram, eles vêm, vão aparecer... Estão longe, ainda vem... Não estão longe, não. E no versículo 10 diz assim, o Senhor os conturbou diante de Israel. O Senhor os feriu com grande matança em Gibeon. E foi-os perseguindo pelo caminho que sobe de Betarum e os derrubou até Azeca e Maquedá. No versículo 11 diz, sucedeu que fugindo eles diante de Israel à descida de Betoron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Pedras de quê? Pedras de saraiva, de granizo, pedras de 1 quilo cada uma, glória a Deus. E morreram, mais foram os que morreram da chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Quer dizer, porque aconteceu isto? Deus combatia por Israel. Deus entrou na batalha. E quando Deus entra na sua batalha, meu querido irmão, a sua vitória é certa. Então Josué falou ao Senhor, eram exércitos muito grandes. A batalha durou o dia todo.
e ainda estava já a escurecer o dia de tarde, ao fim da tarde, e Josué dá uma ordem e diz: Sol, para em Gibeon, e lua, para no vale da Aijalon. E no versículo 13 diz: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não é isto que está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A ousadia de pedir o impossível, a ousadia de crer que, pedindo algo extraordinário, dizendo: eu quero que aconteça isto agora, e dou uma ordem do poder de Deus, a ousadia de falar uma palavra como um expoente máximo da manifestação do poder de Deus, com uma voz de comando, para acontecer um milagre extraordinário destes. O que significa que, ao contrário daquilo que alguma gente pensa, a Terra girar e os planetas e toda esta ordem que está criada no espaço é mantida do lado de lá pelo poder de Deus. E Deus pode parar a Terra de girar. E Deus parou a Terra de girar para responder ao clamor de um homem. Ele diz: mas isso não é possível, a Terra não pode parar de girar. Quem disse que não pode? Josué falou isso e Deus parou, segurou e parou-a de girar. O sol manteve-se no mesmo lugar, como ele sempre está, a Terra é que não está quieta. Mas aqui diz: o sol parou e a lua parou. Como é que você queria que eles escrevessem naquela época isto? Obviamente que disseram que o sol parou e a lua parou. Quem olha, do ponto de vista terreno, quem olha, vê o sol andar. Vê o sol andar, pois vê. É como quem vai dentro de um automóvel, também vê a paisagem andar. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Deus parou a Terra de girar. Quer dizer que tudo o que está em funcionamento, está bem agora esta gente preocupada com as mudanças climáticas. Oh filho, essa parte não é da sua responsabilidade. Ai de nós se fosse. Não é o homem que tem esse poder todo, não é agora uma pulga que vai dizer que vai abrir uma ferida e matar o elefante com 2 ferradelas. Não compete a nós essa parte, não nos diz respeito. Essa parte está na mão de Deus e Ele não prescinde do poder dEle, da autoridade dEle, em governar os movimentos do espaço e dos astros, era o que faltava. Portanto, este poder extraordinário que nós acabamos de ver, depois de termos ouvido falar que Jesus deu ordem aos ventos e ao mar, que Jesus instruiu os discípulos para que eles o fizessem, que Jesus explicou sobre as maravilhas do poder de Deus, de ordens dadas, seja de multiplicação, seja contra demónios, seja contra doenças, seja até contra os mortos para ser ressuscitados. Não há nada que possa parar o poder de Deus quando ele é entendido como uma parceria com Deus, onde nós fazemos a nossa parte nesta relação de autoridade delegada por Deus, e Deus opera com o seu reino as coisas impossíveis e as coisas mais extraordinárias que alguma vez se podem imaginar.